Boa tarde, pessoal. Estamos caminhando para o último painel desse quarto Congrefac. É um evento que nos surpreendeu nessa realidade em que os eventos de grandes aglomerações precisam ser no formato remoto. A gente estava preocupado se íamos ter adesão, se íamos ter a participação das pessoas. E, surpreendentemente, nós estamos tendo, inclusive no sábado, todos os dias à noite e de dia, uma audiência extremamente relevante. Isso é satisfatório de saber que as pessoas estão se interessando mais pelos temas de políticas públicas, o que é muito importante. É importante a gente perceber e ver que o nosso evento, na sua quarta edição, está começando a se consolidar no cenário científico e no cenário acadêmico. E pudemos ser agraciados e contar com a presença de grandes profissionais da área do direito, da área da educação, da área da gestão. E agora vamos contar aqui com dois grandes profissionais e amigos da área de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, para falar um pouco para a gente aí sobre as cidades inteligentes, as smart cities. Agradeço ao professor arquiteto Alessandro Lopes pela gentileza da participação, né, por ceder um pouco do seu tempo. Ao amigo Paulo Velze, que em todos os anos está aqui com a gente, está trazendo a sua experiência. Né? Eu vendo aqui o Paulo, eu me lembro que foi uma palestra do Paulo no terceiro Congrefac que me inspirou a delimitar o tema para minha tese de doutorado. Então, isso era uma coisa que eu queria esperar a oportunidade para te falar, Paulo, porque você sabe que às vezes o conhecimento, além dele transformar a vida das pessoas, ele marca a vida das pessoas. Então, você pode saber, né, e ter a certeza que na minha trajetória acadêmica, você sempre vai ficar marcado como a pessoa que me deu a luz do que eu queria defender em matéria ambiental no doutorado. Né? Eu tenho ainda na cabeça o mapa de Bertioga, você mostrando a evolução das ocupações. E eu falei, nossa, é isso que eu quero falar. Eu até te comentei lá no dia e realmente ficou. Então, muito obrigado a você. E antes da gente finalizar e partir para os debates, agradecer a todos que apoiaram esse evento, a GESCOM, e que patrocinou esse ano o nosso evento, acreditou nessa proposta, mesmo nesse ano difícil, a gente conseguiu concretizar aqui o nosso trabalho. E eu vou passar a palavra ao arquiteto Alessandro Cardoso Lopes. Ele é arquiteto urbanista, especialista em gestão de projetos, mestrando em direito ambiental na Universidade Católica de Santos e diretor regional do grupo IDAL, além de professor em nível técnico e universitário. Professor Alessandro, você tem a palavra e eu agradeço mais uma vez sua participação. Bom, boa tarde aí, nesse sábado, né? Obrigado, Paulo, pelo convite. Vai ser muito prazeroso dividir com o Paulo Velzi essa bancada aqui e contar um pouquinho, né? A gente ouve muito aí falar sobre cidades inteligentes, sobre tudo isso, mas eu acho que é também interessante a gente entender aonde que ela colabora e aonde que ela participa nos outros ambientes, além de simplesmente urbanismo e arquitetura, né? Onde mais ela impacta. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite e vamos começar. Posso compartilhar aqui? Então tá bom. Deixa eu pegar aqui. Já tá lá? Bom, pessoal, eu montei uma série de slides aqui de forma resumida, até porque falar de cidade inteligente ou desse conceito de inteligência de cidade, ele vai muito além, né, do que essa uma hora que a gente vai ter aqui. Então,
como eu sei que o público é bem diversificado, a ideia é passar realmente alguns conceitos e a gente tentar, nesse bate-papo, levar isso aí para o dia a dia de vocês em Bertioga, né, e levar umas reflexões para realmente ver até onde é interessante a gente trabalhar com cidades inteligentes ou o que é isso que está acontecendo hoje no mundo aí. Bom, o princípio da cidade inteligente, então, dentro de uma definição, é tornar a cidade com uso de tecnologia a fim de melhorar os serviços prestados à população. Isso aí é o que está na raiz de todo mundo, é o que todos nós entendemos que seria uma cidade inteligente. E aí eu faço uma primeira pergunta para vocês. Qual o papel dessas cidades para a gestão pública em suas relações e desafios? Bom, a gente tem que entender que o mundo vai passar por grandes transformações nesses próximos 10 anos, 20 anos, 70 anos. Então, de qualquer forma, a gente já é uma certeza que teremos um aumento populacional. Automaticamente, a demanda de serviços públicos vai aumentar. E ter uma cidade inteligente é investir realmente nos setores de forma inteligente, né? Em segurança, mobilidade e preservação do meio ambiente. Só que um fato que confunde muitas pessoas é um termo novo que tem ladeado a cidade inteligente, que é a cidade criativa. Então vamos só pontuar aqui de forma bem rápida. A cidade criativa é o uso da máquina pública, usando através de atividades sociais e artísticas, indústrias culturais, enfim, promover essa economia criativa, que não é necessariamente só fazer miçanga e vender na praia, e envolve muitas outras coisas dentro do terceiro setor. E a cidade inteligente nada mais é do que um ecossistema, e é importante essa palavra ecossistema, é por isso estou aqui conversando com vocês de gestão pública, direito e outras áreas, um ecossistema urbano onde a gente usa a tecnologia em prol da infraestrutura. Só que é o seguinte, cidade inteligente necessariamente, que é um termo adaptado, né, do americano, do Smart City, não é necessariamente o uso da tecnologia, né? A inteligência de uma cidade não está restrito a isso. Então, por que surge esse nome, né? Desde 1960, tal, fazer um breve histórico, o mundo ele anseia por tecnologia e você tem isso em vários relatos. Você tem filmes antigos, tipo Metrópolis, enfim, outros filmes que já vislumbraram uma cidade inteligente, uma cidade com carros voadores, né? A gente já tinha esse reflexo. E a gente também, do mesmo jeito, tínhamos cidades criativas retratadas no cinema de várias formas. Então, o ser humano, desde a época da corrida espacial, ele vem com esse anseio, o que mais que a tecnologia pode me fazer? Uma vez que eu já consegui chegar na Lua, o que mais que eu posso usar? Então, hoje, reuniões como essa que a gente está tendo, chamadas de vídeos diversas, e tudo que a gente tem de tecnologia, já era considerado uma ideologia, uma previsão para o futuro. Ainda não temos os carros voando com a autonomia que queríamos ou gostaríamos para o ano 2000, mas já existem esboços de vários tipos de coisas. Então, é importante entender que o nome Cidade Inteligente nasce com esse boom da informática, porém, os urbanistas resolvem voltar a discutir a cidade usando exatamente esse princípio. Cidade inteligente, ela volta lá no passado com a história da cidade sustentável, de uma economia sustentável, de uma cidade que pense o todo e para todos. Tá? Então, hoje, falar em cidade inteligente é também falar em cidade humana ou cidade restaurativa, ou tem vários tipos de denominações que se resumem hoje em cidades inteligentes. Então, essa inteligência vai muito além da tecnologia. Bom, só pontuando, hoje, essas duas cidades, inteligente e criativa, são norteadas e premiadas e reconhecidas através de alguns pilares. Administração pública, para a questão de cidade inteligente, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, governança, coesão social, capital humano
economia, qualidade de vida e conexões internacionais. Se a sua cidade ela se destaca e apresenta para a ONU e para o órgão que valida qualidades, planejamentos, projetos implantados ou a serem implantados dentro desses pilares, automaticamente sua cidade tem chance de ser uma cidade inteligente. E a cidade criativa se norteia em artesanato e arte popular, artes de mídia, filme, design, gastronomia, literatura e música. Se a sua cidade se destaca em algum desses pilares, você também pode receber um certificado da Unesco de que sua cidade é uma cidade criativa em um desses pilares. Porém, não é só ser bom em um pilar. É a mesma coisa que você contar para mim que a sua casa é limpa e eu chego lá e só vejo que a cozinha está bem limpa, o resto não está. Então, um conjunto de ações e de pilares elencados é que vai fazer de você começar a ter um outro ranqueamento em inteligência de cidade. E aqui eu defendo o seguinte, que um dos primeiros passos para a cidade ser inteligente é ser criativa, ou seja, cuidar do terceiro setor. Uma vez que eu tenho o terceiro setor bem trabalhado, eu começo a disparar alguns gatilhos que já vão me levar a uma inteligência de cidade. Então, atingindo artesanato, mídia, filme, design, gastronomia, literatura ou música, eu começo a disparar através de tecnologia, porque eu posso ter aplicativos para comércio local, eu posso ter aplicativos para os músicos e artistas regionais, eu posso difundir isso no âmbito regional, e aí eu começo a gerar economia de forma sustentável, eu começo a gerar qualidade de vida, e aí sim, dentro da administração pública, dando esse suporte, esse pano de fundo para as cidades criativas, eu trabalho automaticamente administração, governança e conexões internacionais. Por que não uma cooperativa está exportando alguma coisa que está sendo feita através da economia criativa para fora, com apoio da prefeitura? Então, dentro disso, olha só o que sobra para a gente. Planejamento urbano, né? Sobra somente isso, mas toda a inteligência que uma cidade deve ter, você consegue trabalhar fazendo pequenas ações dentro da criatividade, ou seja, dentro do terceiro setor bem trabalhado. E automaticamente você já está indiretamente trabalhando dispositivos e pilares de uma inteligência de cidade. E a gente vai ver isso lá para os slides mais para frente. Tem mais uma provocação para vocês. É possível planejar uma cidade inteligente que não seja humana? Primeiro, essa pergunta até caberia uma subdivisão, né? Existe cidade burra? Eu acho que não, né? Do mesmo jeito que não existe uma cidade que não seja para o ser humano. Então, o grande problema atual é que a gente ainda vive uma sociedade norteada pelo modelo industrial, onde as indústrias é que tomam conta ainda desse planejamento, como estavam tomando quando surgiu a ideia de Smart City, porque a ideia era que a tecnologia tomasse à frente de tudo e estavam de novo ignorando. Então, o humano, o usuário da cidade, o cidadão, né, como a gente conhecia até então, passou a ser chamado de usuário. Como você é um usuário de um smartphone, você era um usuário de um serviço. E isso não é inteligência de cidade. Então, a cidade inteligente, ela preza pelo humano também, né? Ele defende-se que a cidade inteligente é quando ela começa a ter essa melhor coesão entre a sociedade e a gestão pública. Como é que isso está acontecendo no Brasil? Já existe hoje a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele é responsável pela colaboração. Está tendo até se não teve, estamos vendo pela data aqui, se não teve, vai ter até uma audiência pública para debater as diretrizes dessa carta. Essa carta nada vai ser do que um grande plano diretor de como as cidades devem se comportar a partir de agora para conseguirem uma inteligência, né? Para conseguirem ser cidades inteligentes. Temos várias cidades inteligentes. Quando começou esse rebuliço, essa ideia, esse fervor de inteligência de cidade, a primeira cidade inteligente no mundo é uma cidade sul-coreana,
chamada Songdo, tá? Ela é seguida por outras, mas Songdo realmente é uma referência em inteligência de cidade norteada pela tecnologia. Eu trouxe aqui um videozinho, a gente já vai ver ele. Então, exemplos de cidades inteligentes e questionáveis, e cito dessa forma propositalmente, vocês já vão entender. Não sei se alguém aqui já conheceu ou já viu uma cidade chamada Smart City Laguna. Ela fica no Ceará, tá? Smart City é uma marca franqueada, onde eles criaram, através de um grupo ítalo-brasileiro, um planejamento urbano para cidades inteligentes e vendem dessa forma. Vou passar aqui um videozinho para vocês verem a venda dessa cidade. A Smart City, um sonho que virou realidade em Croatá, Pecém. A cidade inteligente que transformará a vida das pessoas e seu entorno. Planejar, evoluir, progredir, crescer. Bem-estar é o nosso propósito. O que é uma Smart City? Tecnologias inovadoras e projeto de crescimento ordenado. Autossustentabilidade integrada com a natureza. Áreas residenciais, comerciais, institucionais integradas através de um planejamento urbano pré-definido. Projetos arquitetônicos arrojados. Da entrada residencial aos espaços públicos e casas. Priorizando a ventilação e a iluminação natural. Infraestrutura completa com vias largas, ciclovias, energia e água projetadas para o presente e planejadas para o futuro. Conceitos inovadores de reaproveitamento de água. Predisposição para tubulações subterrâneas e energia limpa. Alta tecnologia disponível para todos. Aplicativos para smartphone, desenvolvido especificamente para os moradores da Smart City. Serviços inovadores, bicicletas compartilhadas, pagamentos com smartphone e muitos outros. A Smart City oferece a mais alta qualidade e inovação. Com mais de 3.300.000 metros quadrados de área. E o empreendimento mais inovador do mercado cearense. É a primeira Smart City do Ceará. Também fará parte do lançamento o maior polo comercial da região, tendo uma localização estratégica. Laguna Residencial conta também com uma grande lagoa que contribui paisagisticamente para o ambiente e proporciona diversas opções de lazer e amplos espaços verdes. Uma avenida paisagística central de 60 metros de largura e pavimentação em blocos de concreto em todas as vias do empreendimento com sinalização refletida. Bem-vindos à Cidade Inteligente. O nosso futuro é agora. E aí, eu pergunto para vocês, alguma diferença para condomínios fechados? Mas vamos guardar isso aí mais um pouquinho para frente.
Bom, próxima cidade, como eu comentei, Songdo. Foi uma cidade, da mesma forma, uma cidade do sul, a Coreia do Sul, isolada, né? E ela foi projetada para ser inteligente. Ela nasceu para ser inteligente. Tá? Então, tudo foi pensado com essa cabeça tecnológica. Vou tentar pôr aqui para vocês um trecho. E para quem curte gestão pública, é um bom exemplo de gestão. Antes de pôr o vídeo, porque em Songdo, eles não só criaram a cidade, como ensinam as crianças a viver numa cidade inteligente. Então, por exemplo, embora se fale muito de tecnologia, se fale muito dessa situação de sustentabilidade, lixo, por sucção e todos os atributos que a tecnologia pode oferecer, eles se preocupam com o humano. As escolas, as crianças não têm nome no armário, por exemplo, as crianças colocam o que elas pretendem ser, o que elas precisam para chegar até isso, né? Como é que elas vão virar isso que elas estão escolhendo, e quem é o seu ídolo, né? Então a pessoa assim, eu quero ser professor, beleza, como é que você vai fazer? Vou ter que fazer isso, isso e isso, e quem é teu ídolo como professor que te levou a isso? Então, assim, a educação básica gerada dentro das escolas primárias ensinam esses cidadãos a viverem de uma forma melhor e tirarem melhor proveito dessa cidade que foi planejada. Então, não basta ter uma cidade inteligente se essa população não aprender a viver na tecnologia, né? Não saber tirar proveito disso. In Songdo, South Korea, city planners, architects, and builders are laying a foundation that goes far beyond bricks and mortar. Its infrastructure uses advanced network technologies to improve the city's quality of life. 처음부터 같이 정보통신기술, 테크놀로지와 도시의 어떤 개발이 같이 이루어지는 게 가장 저비용으로 또 가장 효율적인 시스템으로 그리고 가장 이상적인 정보통신기술의 구현을 이룰 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 당연히 그 길로 가야 되고 We deploy technologies which is actually connecting all of the building subsystems together. We connect, power system, fire alarm systems, everything together so that we can bring the benefits of reduced maintenance cost of the building. Developers call this a smart and connected community, where technology places control in residents' hands. With the touch of a button, they can manage their home's energy use, adjusting everything from lights to air conditioning, even remotely. You touch the screen and an array of services and controls come up. Intuitively, the system goes through and seeks areas of energy use and reduces them. I have met a reduction in my carbon footprint. Songdo is taking energy efficiency even further by rolling out telepresence in every home, office, and school, allowing people to connect to each other through video. This reduces the city's carbon footprint by curbing people's need to travel. The telepresence system is actually quite critical for Songdo. Once it's deployed, we can offer the residents access to very innovative services where you really have a better service if you see the person face to face, but don't want to travel there. I think the way it's going to change the life of people is to take the anxiety out of where do I need to be at this point in time. You're always there. 송도 국제도시는 지금 완벽하게 UCT, 유비쿼터스 시티를 지향을 하고 있습니다. 이 도시의 모든 부분, 모든 엘리먼트의 전자통신의 기술과 Like Songdo, smart city projects around the world are developing network technologies for managing energy demands and connecting to vital services. By 2016, Songdo's 65,000 residents will be among the first
to experience this new way of living. Claro que é uma cidade que está pensada dessa forma, claro que é uma cidade que tem muito, né, à frente, mas você vê que não se compara ao que está proposto, por exemplo, pela Planet City, né, pela Smart Planet. Bom, por incrível que pareça, Santos também é uma cidade inteligente, está entre as 5 cidades inteligentes no Brasil. E não se admirem, tá? Santos ganha em governança e, mobilidade e a parte de sustentabilidade, coleta de lixo e etc. Só que aqui, entre outras cidades também, ó, mais uma para vocês se espantarem, Porto Alegre ganha na questão do sistema integrado de monitoramento, câmeras e tudo mais. Pedra Branca, em Santa Catarina, também ganha. E aí, mobilidade, temos Campinas, São Paulo, Curitiba. E eu coloco isso, como vocês podem lembrar, lá no início dos slides, como uma cidade questionável, inteligente e questionável. Porque a inteligência, claro que é um primeiro passo, é legal ter esse título, mas não pode ser só isso. Falta uma integração sobre tudo, né? Então, por exemplo, Santos, eu defendo, realmente, tem todos os modais. Temos transporte naval, temos transporte rodoviário, temos VLT, temos bicicleta compartilhada, patinete, todos, seletivo, Uber, todos os transportes possíveis. Porém, não há, por exemplo, a grosso modo comparando, um bilhete único, onde eu saio da minha região, possa pegar um transporte com um único valor, ou uma bicicleta, ou o que eu quiser através do meu smartphone, usando a tecnologia, por exemplo, e vou transitando. Eu pego a bicicleta até o VLT, do VLT eu transito até não sei aonde, pego um ônibus para... Essa integração é que traz a inteligência da cidade. Não simplesmente ter os sistemas e eu poder usar isoladamente. Toda vez que eu trabalho isoladamente, eu já não tenho inteligência nessa cidade. Vamos fazer só um reflexo rápido. O mundo em 2030, vamos por aí 10 aninhos para frente. A gente segue aí o Pacto Global, né, das ODS, que já vem evoluindo há um certo tempo, e hoje temos aí 17 ordens, né, 17 objetivos a serem trabalhados. Porém, olha que engraçado isso. As ODS mais priorizadas por incentivos diversos pelas empresas são tratamento com ação climática, trabalho digno e crescimento econômico, produção e consumo sustentáveis. As ODS menos priorizadas porque tem pouco incentivo são erradicar a fome, e realmente concordo que é uma situação bem difícil, erradicar a pobreza, nem se fale, e proteger a vida marinha. E aí vamos para o outro lado, olha o que a população quer. Erradicar a fome, erradicar a pobreza e saúde de qualidade. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue fechar essa conta uma vez que as empresas fazem ações voltadas para o clima, trabalho e produção, e a população espera comida, trabalho e saúde? Tem uma lacuna muito grande aqui entre interesses, né? Entre as empresas que teriam poder e o cidadão que está pleiteando. E aí, a gente falando de 2030, vamos viajar um pouquinho no tempo, temos algumas situações. Mudanças demográficas, óbvio, muita coisa vai acontecer. Urbanização, né? O nosso urbanismo vai ter que se modificar, já estamos tendo isso. Lembra que quando começou a pandemia já se falava até em rodízio de pessoas, né? As pessoas trabalhariam em horários diferentes para não gerar conflito e não gerar aglomerações. Já passamos por uma experiência aí. Estamos falando de um mundo mais transparente, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, mas realmente licitações, obras públicas e outras situações
já está deixando de ser utópico aquela piadinha que você liga para a pizzaria e o cara vai te falar, olha, doutor, o seu colesterol está muito alto. Por quê? Porque o seu CNPJ, o seu CPF já te dá informações completas, né? Então, a tendência é cada vez mais, com essa integração da tecnologia e dos dados, qualquer um, dentro de um marco de segurança, não estou falando que a coisa seja assim livre, vai ter acesso às suas informações. Claro que vai haver acesso às suas informações. Não tem como fugir disso. Do mesmo jeito que pode ser por mal, ou pode ser por bem. Imagina você passa mal numa rua, se encosta num poste que tem inteligência artificial e esse poste automaticamente chama uma ambulância ou um resgate para você. Isso já existe, por exemplo, na Alemanha. Tá? Então, os postes têm inteligência de detectar que você é fulano de tal e ele ou está em situação de perigo e ele manda o socorro rapidamente, sem ninguém por perto. Bom, crise climática, vocês como estudantes de ambiental sabem muito bem disso, que não tem por onde fugir. Não estou falando de só efeito estufa, não estou falando... Simplesmente o mundo vai ter um aumento de temperatura em torno de 1,5 graus nos próximos 10 anos, chegando a 2, e nos próximos 70 anos, em torno de 9 graus. Isso já é dado, já mostro para vocês no próximo slide. Pressões por recursos. Cada vez mais os recursos naturais estarão em falta, né? em escassez. Então, cada vez mais eles se tornarão mais caros e aí se torna inevitável a gente começar a preservar a partir de agora. Tecnologia limpa. E não estou falando para substituir a energia elétrica, e sim, quando ela se chama energia alternativa, é para que você desgaste de forma regular e gradual várias opções, que você tem opções. Inteligência está nisso. Uma vez que eu tenho opções, então eu posso ter energia elétrica na minha residência? Posso. Essa energia elétrica também pode ser solar? Pode. Pode ser a combustão de lixo? Pode. Eu só vou direcionar esses consumos para ações diferentes. De repente, a minha lâmpada vai acender com energia solar, mas o meu chuveiro vai acender com energia elétrica. Sei lá, estou dando hipóteses. A ideia é que isso tudo esteja ao nosso alcance cada vez mais. E é a visão, não minha, e dos estudos para 2030, que isso cresça. Esquece tecnologia, parceria ou ameaça. Eu digo sim, sempre o seguinte... Antigamente, sua mãe dizia para você, cuidado com a rua, não fale com estranhos. E a tecnologia simplesmente trouxe a rua para dentro de casa. Hoje a rua está dentro da sua casa, mas as regras que a gente aprendemos com nossos pais continuam as mesmas. Cuidado ao falar com estranhos, cuidado ao dar detalhes sobre sua vida, cuidado ao se expor. Então, as regras são as mesmas, somente que a rua veio para dentro de casa através da tecnologia e agora dentro da sua mão e do seu bolso, né? Políticas globais, as ODS tendem a crescer e a gente ter realmente cada vez mais, não é utopia, decisões globais. Aqui só um gráfico, né? Para quem não acredita que vai haver um aquecimento. Isso aqui é tirado do Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática de 2016, e onde ele faz um estudo de mais 100 anos, considerando que as regiões do Brasil, né, em algumas regiões, a gente pode atingir até 9 graus a mais em 2100, até 2100. Tá? Claro que muitos de nós, inclusive eu, não estaremos por lá para contar a história, mas é algo que já está em estudo evolutivo. E aí, cidades inteligentes como propostas como essa de Dubai deixam de ser utópicas e começam a trazer o filme de ficção para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar de uma cidade chamada Mall of the World, Mall do Mundo, onde, na verdade, Dubai cria uma cidade toda dentro de uma bolha, tá? Todinha dentro de uma bolha. E ela vai ser climatizada de uma forma onde a gente tenha um conforto. Vou mostrar aqui rapidinho a maquete para vocês. Opa, aqui.
E aí cabe uma reflexão, né? Será que vai ser tanta utopia, uma vez que a gente já está prevendo 9 graus a mais? Será que isso aí, de repente, não é uma possibilidade de mantermos os humanos ainda vivendo aqui no país, no mundo, né? Porque a gente pode, de repente, criar isso. Mas é preocupante. Se a gente não tomar determinadas ações, isso pode ser acelerado e ainda não temos tecnologia e recursos para isso. Aqui, um pouco antes de a gente conversar, a gente estava brincando e o meu colega Paulo Velzi até comentou da questão dos feudos, né? Eu vejo muito do que está acontecendo hoje nas smart cities ou cidades inteligentes, exatamente isso. E põe de propósito a organização feudal exatamente para ilustrar isso. O feudo era exatamente uma cidade, uma sociedade, né? Independente do que acontecia ao seu redor, ela vivia dentro dali muito bem, com a economia, com tudo funcionando para aquele feudo, mas não se comunicava com os arredores. E quando eu vejo projetos como a Smart City Planet, que não se comunica com o seu arredor, e projetos como o de Dubai, me assusta, porque um dos princípios do urbanismo é que ele se conecte, que as cidades se completem. Não adianta eu morar em bolhas e ilhas de inteligência. Claro que é um primeiro passo, mas não dá para ser só isso, né? Então, eu acho que toda cidade tem que fazer o trajeto e caminhar para uma inteligência de cidade, sim, mas tem que pensar nos seus limítrofes, né? Quem são meus vizinhos, que preocupações que eu posso, ou que conforto que eu posso dar. E um dos princípios do urbanismo é o para todos. Quando a gente fala para todos, é para todos os que estão em situação de rua, em pobreza, e aos que têm dinheiro. Uma vez que eu vejo Smart City como Planet, e eu tenho que ter pelo menos uma renda mínima e 150 mil reais para comprar um lote, para poder usufruir de uma tecnologia que foi investida, eu já não estou atendendo o urbanismo, né? Se fosse assim, usando um exemplo bem real nosso, Brasília já teria o título de cidade inteligente há muitos anos, porque é uma cidade planejada do zero, com ruas largas, com mobilidade, e ela não é inteligente. Pasmem, mas Brasília não tem o título de cidade inteligente. Então, será que é somente planejar cidades assim e isolar por muros? Ou será que isso aqui deveria ser pensado já com ramificações, né? Mais uma para ficar para vocês aí. E trago aqui uma perguntinha. Qual a relevância, então, Alessandro, já que você está falando de tanto de cidade inteligente, todo esse princípio, para a gestão pública? Eu defendo o seguinte: não tem como fazer alguma ação de inteligência de cidade sem envolver a gestão pública, a administração pública. E não é só governo, podemos trabalhar isso simplesmente nos municípios. Poxa, Alessandro, você está sendo redundante e contraditório, uma vez que você fala que você é contra a bolha e ao mesmo tempo que você estimula que a cidade tome esse rumo. Sim, eu estimulo que a cidade tome esse rumo para que tenhamos pensamentos. Mas se eu tenho a minha cidade tomando esse rumo e a do lado tomando esse rumo, vamos pensar esse eixo, né? Como é que a minha se comunica? O que a sua fez de coisa boa que eu posso usar na minha? Não digo fazer um plano diretor regional ou estadual, mas sim entender as necessidades e trabalhar essas inteligências que melhorem a governabilidade de uma forma mais integrada. Isso sim. Como isso pode ser feito? Claro, escutando a população, e isso é muito difícil, né? Porque a gente não tem a cultura de participação de audiências públicas, mas é uma das preocupações, porque a ONU já vê que as cidades, as pessoas tendem a vir mais para a cidade até 2050. Então, é melhor começar agora com cidades menores e a gente começar a criar uma cultura, que é isso que falta, mudança e criação de cultura, para que as cidades comecem a pensar. É só investir em tecnologia? Não, não é só investir. Temos que também articular com diversos segmentos da sociedade. E é aí que eu falo na questão de a gente trabalhar muito bem, ainda mais aqui na nossa região, a cidade criativa, tá? A cidade criativa. Não, o mundo ideal, ele está escrito, né? Esse mundo ideal,
ele surge em várias tentativas, né? Falando assim, fala, poxa, o Alessandro está filosofando, mas não é. Tudo que você lê das diretrizes federais, enfim, ela prevê o mundo real. Não precisa muito. Se você pegar o mapa das águas, o rio não tem dono e quer que a sua cidade comunique com a outra. Porque se não fosse assim, a gente não teria o nascer do Tietê límpido e dentro de São Paulo poluído. Pela diretriz federal, as cidades deveriam ter um plano em comum. Então, assim, dentro da legislação, pede-se o mundo ideal, prevê-se o mundo ideal. Na realidade, os municípios não se conversam, e isso é um dos fatores que atrapalha muito. Então, como eu já citei, vai muito além de fibra ótica, semáforos inteligentes e tudo mais. Vai muito mais do que aplicativos com agendamentos e consulta. Sabe por quê? Por uma questão bem simples. Todas esses mecanismos e ferramentas que envolvem o setor público ligado à tecnologia depende de uma coisa muito grave, depende da questão do acesso à internet. E isso já está tramitando dentro do Congresso Nacional, onde a gente já tem nos direitos humanos o artigo 19, que prevê a internet. Você não tem mais hoje um mundo sem internet, você não consegue mais viver dessa forma. E já existe uma emenda constitucional prevista, sendo avaliada desde 2017, onde ele põe como direito social, do mesmo jeito que você tem direito à água, você teria direito à internet, como teve agora para a TV digital, né? E aí estão os trâmites. Só para fechar, temos aqui a questão da Lei 8666, que também já está passando por revisão, e a licitação sustentável vira agora um fator de desempate nas licitações. Então, se você não tiver um balanço sustentável, né, dos seus meios em relação ao meio ambiente, você pode ser excluído de uma licitação pública. Então, isso vai mexer em toda a estrutura das empresas. E o BIM, que vai trazer essa transparência. BIM, para quem não conhece, é um jeito de fazer projeto que, a partir de 2021, as obras públicas precisam dele. Né? Não tem mais para onde fugir, isso já é um decreto, não é especulação. E as empresas estão correndo atrás ainda para ver como isso vai funcionar. Então, com o BIM, você já extrai as planilhas, ou seja, não há mais aquela desculpa do aditivo, uma vez que o projeto já sai planilhado. Bom, pessoal, eu acho que Sim, travou. Travou. Caramba, hein? Bom, eu Paulo, segue aí o professor vou seguir Alessandro. aqui, falando um pouquinho, né? Primeiro, agradecer o Paulo e dizer para ele que eu quase me emocionei aqui, viu, Paulo? A gente conversa. Ó, o professor voltou. Oi, voltei. É o finalzinho só o tchau. Então tá bom. Tá na tela? Então vamos lá, pessoal, só para fechar e dar o tchau. Uma cidade a ser seguida, né? Quando a gente fala em inteligência de cidade, como a gente já viu conversando, a ideia é exatamente essa. Então, ela tem 3 estágios, e hoje uma cidade exemplo mundialmente é Barcelona, que ela não perde a sua característica e, porém, tem toda a tecnologia. Tá? E aí, o pensamento, agir agora ou esperar para ver. E agora vamos conversar um pouco mais aí com meus colegas. Obrigado, pessoal. Espero ter conseguido resumir bem aí um pouco da ideia para vocês de como o conceito de cidade inteligente pode colaborar com os andamentos da gestão pública. Quem precisar de contato, quiser mandar um e-mail, fica à vontade. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Alessandro, pelas suas
considerações e vou passar a palavra para o engenheiro Paulo Velzi para articular os seus comentários, suas considerações sobre o tema. Bom, eu primeiro, como eu estava falando, Paulo, eu fiquei muito contente de ter podido colaborar para você desenvolver sua tese. Eu fiquei realmente, você conversou comigo, mas eu não sabia que você tinha levado isso adiante, viu? E fico feliz. Pelo menos ajudei alguém a chegar ao seu objetivo. Eu atualmente não sou mais o presidente da Associação de Engenheiros aqui, mas eu queria só lembrar uma coisa muito importante. Eu faço hoje parte de um grupo representando a empresa para a qual trabalho. É um grupo de empresas brasileiras que esse grupo chama Somos Cidade. Né? Somos Cidades é um grupo criado exatamente para fazer isso que o Alessandro falou. Transformar a cidade para o cidadão. E não importa se o cidadão é rico, pobre, favelado, um homem de rua, não importa. A cidade é para todos. Né? Se a gente pegar o exemplo do Croatá, aquilo é um loteamento disfarçado. Né? Você veja que ele não fala que ele tem previsão. Né? E não tem nem sistema de esgoto, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu li ali rapidamente. E o grande negócio dele é um lago. Né? Então, meu Deus, que smart city é essa? Eu podia dizer que é uma small loteamento, um loteamento disfarçado. Né? E não é esse o conceito de sustentabilidade. O Alessandro falou muito bem de todos os requisitos para você ter, para você ser uma cidade inteligente. Realmente a tecnologia ela deve ser a ferramenta para a gente conseguir governar melhor a cidade e não o fim. Né? O fato de você ter um aplicativo que diz aonde o seu ônibus está não muda o fato que você vai levar 60 minutos para ir de um ponto a outro. Né? E esse é o problema. Né? Você pega... Vamos começar a baixar para a nossa realidade aqui. Você pega a nossa cidade, extensa para caramba, e que tem um plano de mobilidade que não foi aplicado ainda. Né? Nós temos que fazer a cidade para o humano. Né? Isso é uma coisa importante. Assim, nós somos seres viventes desse planeta. Nós temos que ter um espaço onde a gente possa conviver com qualidade. Né? Não adianta a gente querer morar numa selva. Não vai dar certo. A cidade não é assim. A cidade, desde que a gente deixou de ser coletor, caçador e passou a se agregar, nós temos que ter condições de fazer as pessoas conviverem com segurança, com uma forma de ganhar sua vida, com um meio ambiente equilibrado, né? Para que ela possa conviver. Um meio ambiente equilibrado não significa você morar no meio de uma floresta, não. Significa você ter espaços públicos de qualidade para conviver. Né? Então, o Somos Cidades busca a convivência das pessoas no meio ambiente urbano. Né? E esse é uma coisa que Bertioga, uma cidade que parece uma linguiça, né, vamos dizer assim, né, de 40 e tantos quilômetros, é difícil. Né? A comunicação entre um trecho e outro, às vezes, leva 2 horas, se você for de ônibus ou mais. Então, nós temos que começar, Alessandro, do zero. Quando Bertioga se separou de Santos, a única coisa que eu lamentei muito, porque na época eu era o diretor de planejamento em Bertioga da Prefeitura de Santos, é participar do início do trabalho do georreferenciamento da cidade. Uhum. Quando Bertioga se separou, a gente foi cortado disso. E era o início. Isso, olha só, gente, está sendo concluído agora aqui na cidade, 20 e tantos anos depois. Né? Então, olha o tempo que nós perdemos. Ganhamos em muitas coisas,
mas a gente perdeu tempo em melhorar a gestão pública, né? Porque essa é uma ferramenta de melhoria da gestão. Bom, não quero me estender muito, a voz da consciência não falou nada até agora, eu estou tocando. Né? Mas eu vi que o Alessandro ligou o microfone dele. Você quer falar alguma coisa, Alessandro? É assim, Paulo, uma das coisas que eu defendo muito nas cidades, né, quando eu abordo cidade, falo de cidade inteligente, sim, gestão, enfim, é exatamente isso. Cidades que nem Bertioga, ela cabe ter esse raciocínio agora, porque ela está crua. Bertioga e outras cidades do interior. Como ela não está contaminada por algumas influências de erro de cidade, ela tá fácil de fazer, né? Você pegar o Croatá, que realmente é uma coisa que choca, mas se você olhar e você pôr um pouco de tecnologia em Jardim Acapulco, Riviera, você tem um Croatá. Você tem uma população ali para ter mini cidades, mas não adianta isso fechar em muros. Então, acho que assim, realmente cabe Bertioga fazer uma reflexão. É fácil, você viu que tem vários pilares, então é fácil arrumar a cidade. Sou contra os títulos, mas eu sei que faz parte do passo a passo, senão você não ganha uma expressão mundial, né? Santos conseguiu o título de inteligência e de criatividade. Precisa muito, vou dar o exemplo de Santos mesmo. Santos ganhou agora o título de criatividade em cinema. Beleza. Quais as ações de cinema que a gente tem? Né? É ensinado cinema nas escolas, como é que é feito isso? A escola pública tem esse trabalho? Deve ter alguma coisinha, mas talvez não com uma característica, uma carga tão forte como uma concorrente dela que ganhou o Oscar, que foi a Cidade Chinesa. Né? Também é tão criativa quanto, as duas ganharam o mesmo título. Uma coisa interessante, Bertioga é cortada, Alessandro, por um monte de condomínios fechados. Sim. Dos quais a Riviera não faz parte. A Riviera não é condomínio fechado, é um bairro aberto. Uhum. Né? E que está agora com algumas experiências para baixar o nível de melhorar a ocupação, colocando outras faixas de renda para dentro. Né? Nós começamos uma experiência, estamos avaliando e está sendo muito interessante isso. Agora, se você pegar uma cidade como a nossa, que tem condomínios fechados, você cria guetos. Né? E o gueto é a pior coisa que a gente pode ter numa cidade. E hoje nós temos uma cidade que tem um gueto. Né? Por quê? O nosso muro divisório chama-se Rodovia Rio Santos. Uhum. Da Rodovia Rio Santos para a praia, você tem o gueto, uma cidade. Da Rio Santos para trás, você tem uma desordem, uma desorganização aonde? Exatamente na área que a gente tinha uma fragilidade ambiental muito grande e no plano diretor de 98, que eu me orgulho muito de ter coordenado pela prefeitura, era previsto uma ocupação ambientalmente mais razoável. Né? Podemos dizer algumas vezes, a lei ambiental atrapalhou sim o desenvolvimento da parte boa. Porque na medida que você faz a parte boa, você cria na parte boa empecilhos para a construção ou para o seu desenvolvimento, como cidade, não estou falando de desmatamento. Você cria esse empecilho, o preço sobe, o preço de mercado dessa área da cidade sobe. É óbvio que as pessoas que estavam aqui vão se deslocar para o lugar onde elas possam pagar, né? E nós tivemos um crescimento absurdo. Eu diria hoje que mais da metade da cidade está em áreas irregulares, para falar o mínimo. Uhum. E hoje causa um problema enorme para o poder público para regularizar isso. E nós vamos pagar esse custo. Né? Então, veja, uma cidade pequena realmente é muito fácil, Alessandro, a gente começar, porque está tudo por fazer. Exatamente. Né? Por exemplo, o sistema de câmeras da cidade se integrou ao sistema de câmeras da Riviera e deve se integrar aos outros bairros. A segurança ela tem que ter uma continuidade. A comunicação, a nossa mobilidade é péssima ainda. Né? Há pouco, nós temos um transporte clandestino que chegou num nível que quebrou a empresa de ônibus da cidade. Né?
Por quê? Por deficiência de transporte. Então, nós temos que começar com o pé direito. Tem um novo governo começando agora, seja com o prefeito reeleito ou não, a visão tem que ser outra. A visão tem que ser para o futuro. Ou a gente cria espaços urbanos de convivência com qualidade, leva para aquela população marginal a mesma coisa, para a cidade ser absolutamente democrática, né? E não adianta você falar em soluções pequenas. Aliás, até eu queria fazer um comentário, gente. Lembrando do que você falou, Alessandro, essa pandemia causou, até no nosso movimento de pensadores de cidades, está causando um alerta. Assim, a gente parou para pensar no que vai acontecer. Exatamente. Nós começamos a nos unir à tecnologia obrigatoriamente. Olha nós aqui, fazendo o que a cidade lá da Coreia fazia, né? Porque aquele vídeo é um pouco antigo. Isso. Nós estamos fazendo na porrada, gente. Nós tivemos que fazer isso porque não podíamos nos comunicar ou nos relacionar pessoalmente. A nossa relação com os espaços urbanos pode sofrer uma mudança que a gente ainda não consegue avaliar. Com certeza, algumas coisas vão mudar. E a gente ainda está meio atônito, né, para falar, no mercado imobiliário, muita coisa já mudou. Primeiro, tem que ter internet de qualidade. Segundo, no mínimo, tem que ter um espaço de escritório nos novos imóveis. Um espaço onde o cara tenha um pouco de privacidade, não tenha eco, onde ele possa trabalhar em casa, separado do resto da casa, né? Eu não sei como vão ficar os espaços de coworking, talvez vão ter que ter uma nova maneira de repensar. Eu não sei, Alessandro, nós estamos numa época que eu não esperava viver um negócio desse. Na verdade, Paulo, o pessoal de tecnologia cita muito que é o seguinte, Tá o Brasil estava 40 anos atrasado na tecnologia, agora estamos só 35. Pô, melhorou. Mas já melhorou. Mas, na verdade, impacta em tudo. Você vê que muita gente que nem eu brinco, já estava na ladeira para fechar seu negócio, acabou fechando e enxergou a possibilidade do home office. E isso impactou nos imóveis. As pessoas estão trocando apartamentos simples, né, que era um poder de construção, 2 dormitórios simples, sem empregada, abandonaram aquela característica antiga e estão voltando para isso exatamente por conta disso, de querer um quarto a mais para poder trabalhar. Ele fez uma conta na cabeça dele que ele nunca imaginou fazer, que em vez de pagar R$2.000 de aluguel na rua, vale mais a pena pagar 2.000 de prestação e comprar um quarto a mais. Exato. E eu vou te contar um outro movimento que, para a Bertioga, eu vou te falar, Bertioga não se saiu mal na pandemia. Pelo contrário. Não. A gente sempre teve aqui um grupo mais fanático que fala assim, segunda residência não serve, nós temos que abandonar esse modelo. Pois se não fosse a segunda residência, a nossa cidade agora não teria estoque de imóveis para atender esse fluxo de gente que fugiu dos grandes centros para procurar um melhor lugar para viver. E onde? Onde você tem meio ambiente equilibrado, onde a cidade é calma, onde você tem amplos espaços e não tem muito contato físico. É só um número aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Isso não foi só na Riviera. Eu falo na Riviera porque eu estou aqui dentro e tenho acesso aos números. A gente tinha, esse mês, outubro do ano passado, uma média de 7.000 pessoas no consumo de água aqui dentro da Riviera. Hoje, tem 34.000 pessoas direto aqui desde março. Isso manteve empregos, aliás, nós subimos em 50% aqui dentro o número de empregos formais. Olha o peso da gente ter imóveis em estoque para serem ocupados. O que tem de gente alugando, o que tem de gente comprando, gente que ficou com medo. E outra, onde estava esse dinheiro, Alessandro? Que não estava circulando, estava no banco, gente. Né? Hoje esse dinheiro está gerando renda, está gerando emprego, está gerando a vida da nossa cidade, né? Melhorando a vida daqui.
Então, olha que doideira que foi essa pandemia. Esses últimos 8 meses, meu Deus do céu. Paulo, Nem 8 meses. é um ponto fora da curva que ninguém imaginou, porque as Não. indústrias pararam, e o povo continuou consumindo. A construção civil, reforma, móveis, não houve um comerciante falar que foi mal. Não tem mais entrega das coisas, você não tem mais produto de acabamento. Eu estou sofrendo isso aqui. Todo mundo parou. Ou seja, o que acontecia normalmente em novembro já antecipou para outubro, setembro a gente já estava sem material. Então, assim, é um ponto muito fora da curva, não havia como prever isso, e é o que você falou bem. Até brinco, né? Assim, às vezes nos bate-papos, que é assim, se falarem para mim que brasileiro não tem dinheiro, ele pode não apresentar, mas que tem. Aí. Ele pode não apresentar, mas que ele tem, porque ele não parou na pandemia. E ele começou a entender a casa, como você colocou bem, ele foi atrás de uma casa com tranquilidade. Então, quem tinha imóvel na praia veio para a praia, porque já que ele tinha que ficar em casa, eu vou ficar num lugar que eu gosto, não vou ficar no centro urbano. Eu tenho que ficar trancado em casa, vou ver o mar, vou sentir uma brisa. Foi para interior, muitas chácaras e tudo. Então, o povo fugiu para onde ele gostaria de viver. Ele antecipou a aposentadoria dele, vamos brincar assim, já que ele tinha que ficar no modo remoto. E eu quase morri de trabalhar aqui. Todo mundo. Nossa. Mas sabe que eu acho que isso, vamos ver aí nos próximos censos que a gente tiver, porque eu conheço muita gente que mudou para cá definitivo. Não, Sim. Definitivo. Não Claro, vai já embora trouxe mais. meus filhos, já mudei para cá. Já adequou a vida. Perfeito, Paulo. Já adequou A a vida. sala do meu Paulo. filho aumentou 50%, acho que entraram 3, 4 crianças na pandemia, que as famílias falaram, viemos, não vamos voltar mais não, vamos ficar por aqui mesmo. Sabe o que acontece? O pessoal conhecia a nossa cidade na temporada, né? O cara chegava aqui, era uma muvuca, é uma muvuca. Fim de ano, isso aqui, o povo de São Paulo vem para cá. Então o cara chega aqui, é fila, é barulho, é falta de água, enfim, não para o carro. De repente o cara vem, em março, aquele silêncio, a vida normal, Paulo, que nós temos aqui na nossa cidade, é a nossa vida. O cara começa a viver de uma maneira diferente e fala, opa, o que eu estou fazendo lá, vai lá, num bairro qualquer de São Paulo, com baile funk na rua, assalto, o cara vem para cá. E outra, o dinheiro, o que é principal, o dinheiro saiu do banco, gente. Esse dinheiro está gerando economia. Sim. O que ele devia estar fazendo. Por isso o Brasil, pelo menos na nossa região, ela não vai sair tão mal dessa brincadeira. Espero, né? Nós vamos ter problema de fornecimento por mais algum tempo, com certeza, de insumos e até de alimento. A gente teve um problema por questão mercadológica, não é por falta de produção, não. Estava melhor vender para fora. E eu tenho essa reflexão que nós vamos ter uma cidade melhor, com mais moradores, com mais renda. E é o momento exato, Alessandro, de fazer a inflexão dessa Exatamente. Curva. Né? Por isso, os novos gestores da cidade têm que estar muito afiados. A nossa associação, a Associação dos Engenheiros, vai cobrar de quem quer que seja que ganhe, que nós temos que mudar essa condição da cidade. Não pode ser papo de campanha política. Né? Tem que ser assim. Certinho, Paulo. E acho que vou até fazer um apelo, que essa conversa, que esse diálogo pense a cidade inteligente, inclusive como uma gestão pública inteligente, que pare, que se atualize, que se modernize os processos, que a gestão de processos de pessoas seja modernizada. Porque senão você perde tempo e dinheiro com processos arcaicos. Mais uma vez, é da minha área, o público aí que está nos ouvindo, tem muita gente da área do direito, mas eu e o Alessandro somos de outra área, vocês vão ter que aguentar. A entrada de processos para construção em Bertioga, ela segue o mesmo rito de Santos, e esse rito remonta ao século XIX. O rito era o mesmo e continua o mesmo, com alguma modernidade.
não tem mais cópia heliográfica, você pode entregar uma cópia, mas você tem que ir lá, sentar no balcão, entregar um monte de papel que não serve para nada, que arquiva. Então, a associação fez um trabalho de conscientização e, graças a Deus, os funcionários públicos da nossa área são da associação. A gente podia conversar, puxar a orelha de um, eles puxavam a nossa, a gente a deles. E hoje, dentro de poucos meses, acredito, de mais 1 ou 2, a gente vai estar começando a digitalizar processos, a fazer um outro tipo de serviço público prestado, né? E nós temos que buscar isso. A gestão pública, quando ela não atrapalha, a cidade anda melhor. Tudo funciona. E a gente está no momento certo, Paulo. Acredito que a nossa cidade vai sair melhor dessa crise porque ela aumentou a sua população e aumentou da forma boa. Aqui tem gente que trouxe dinheiro para... Está trazendo, né? Porque o cara que veio passar a pandemia aqui e conhecia a casa dele para passar 5 dias, de repente ele chegou e falou, caramba, na minha casa está faltando um banheiro. E, meu Deus, eu não tenho onde trabalhar. E começou a reformar, né? Trouxe o seu cachorro. Nós vamos ter que criar espaço pet aqui na Riviera, alguns, porque o número de cachorros aumentou absurdamente. Cachorros, claro, das famílias, pets, né? E olha só como vai longe a coisa, né? Eu acho que nós estamos num momento crucial realmente para implantar um sistema de gestão inteligente, mas gestão para as pessoas da cidade. É um momento fundamental. Com certeza. E eu sempre falo isso. Muitas práticas inovadoras foram implantadas a toque de caixa pela necessidade e a gente tem que bater na tecla para não regredir, para não cair na tentação de quando acabar a gente volta. Não tem acabar. Não acabou, mudou e a gente vai ter que modernizar. Tem que redesenhar mesmo. Não tem redesenhar, exatamente isso. É pegar, por exemplo, aqui que a gente tem a Riviera, que é um modelo de empreendimento, né? Olhar e falar, por que a gente não começa a pensar em expandir a proposta Riviera dentro das... para além da Riviera. Tá, o que é viável? Quando eu vou fazer uma obra no Indaiá, que é vizinho, em São Lourenço, o que a gente tem que se espelhar na Riviera para trazer o modelo para mais para cá? E vem trazendo até... Paulo, é diferente. Não é o modelo. O que tem de diferente da Riviera é o seu sistema de gestão. Exatamente. Isso, exato. Você entendeu? É só isso. A cidade é a mesma. É um bairro com mais qualidade de vida? Mas entra ônibus aqui, trabalha a gente, é tudo direitinho. Mas o que é que tem de diferente? A administração. Através de convênio com a prefeitura, a gente faz a gestão do espaço público. E a gestão é bem feita, né? É caro, o coitado do morador aqui, inclusive eu, pago 2 vezes. Eu pago o imposto e pago uma taxa para a associação aqui, né? É caro, mas o serviço é prestado. As pessoas não se importam de pagar quando o serviço é bem feito. Então, a prefeitura tem que se espelhar no modelo de gestão menos politizado, do lado negativo da política que eu estou falando, para botar os meus... Eu estou aqui, eu vou botar todos os meus... O cara que me ajudou na campanha, eu tenho que arrumar um carguinho para ele lá. Não é assim. É profissionalizar a gestão pública. Me desculpa, a gente tem que criar um novo sistema de funcionalismo. Tem que, daqui para trás, o que foi continua sendo estatutário. Daqui para frente, tem que ser CLT e tem que ter condições de progredir na carreira. O cara não pode ficar sentado 25 anos numa cadeira batendo carimbo, gente. Nós temos que mudar isso. Desculpa, mas... Não, é isso. Não, é que a gente fala de cidade, a gente gosta, acaba desabafando. E mas eu falo assim, ele fala, às vezes desculpa, é que eu não sei se ele sabe. Eu sou servidor público há 20 anos. Então, é por isso. A carapuça não serve para você. Mas há 11, Paulo, eu brigo com alguns para que a gente tenha um plano de carreira escalonado por atribuições, escalonado por meritocracia, escalonado por produtividade,
e você faça com que o cara bom e seja reconhecido. Você Paulo, pode ter só tem um- certeza que vai ser um percentual mínimo daqueles que você fala, esse daí não serve para nada. A maioria, se tivesse uma gestão que Claro. estimulasse os potenciais de cada um, e isso é o básico. Eu sempre falei, por que a iniciativa privada boa também, o bom gestor privado, ele é bom? Eu brinco o seguinte, uma empresa privada onde os funcionários são bons e onde a gestão é boa, a estabilidade é melhor do que o órgão público. Porque Paulo, ninguém é quer simples. perder o Paulo Velzi. Não, Ninguém é quer simples. perder o Alessandro. Não fala Eu não assim vou que te eu vou mandar pedir embora. aumento. É, Ô, Paulo, é simples. É meritocracia, é trabalho. Se eu não for um bom funcionário, eles vão procurar outro. E com certeza vão achar um cara de 30 e poucos anos melhor que eu. Caramba, Exato. é isso que a gente tem que ver. E o poder público, na hora que ele faz um regime estatutário e que você é fiscal, mesmo sendo professor, mestre, doutor, você é um fiscal na prefeitura. Você não tem plano de carreira. Já se você tiver uma CLT, se você for como uma empresa prefeitura, você vai subir na hierarquia, não porque você é apaniguado de um político qualquer, mas porque você sabe e tem mérito. Esse é o grande erro. Nós começamos errado. Já podíamos ter começado dessa maneira. Enfim, dá tempo de corrigir. Dá tempo, com certeza. Com certeza. Mas não foi para você a carapuça, viu? Não serve, eu Não sei, serve. eu sei. E é uma coisa que o Alessandro falou que eu acho interessante, que vocês comentaram, eu sempre pensei o que ele falou de Brasília. Ela é uma cidade planejada urbanisticamente. Só. Porque ela não é inteligente. Eu tenho uma amiga que até brinca, se você está no setor hoteleiro e você quer tomar um café, você tem que ir no setor cafeeiro, porque não, para tomar café é aqui. Não, você quer fazer não sei o quê. E é longe, é uma eternidade para chegar. E quando tem essa interligação, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. Você falou, eu vou investir mais. Ao invés da família ter, às vezes, 2, 3 carros, porque cada um precisa se deslocar, e não tem o que fazer porque não tem transporte público, se o transporte fosse bom, eu tinha um carro para viajar, e dentro do perímetro urbano eu usava os modais da cidade. É melhor, é mais saudável, é mais rápido. Mas, às vezes, até isso. Você tem que ter 5 carros, você paga 5 parcelas de carro para 5 membros da família, e você podia ter 1 ou 2 no máximo. Paulo, a Riviera é da década de 60. Brasil grande, o sistema viário da Riviera é absurdamente grande, né? Absurdamente grande e pensado para o carro, né? E olha, eu vou te falar, enche de carro aqui agora, sabe? É absurdo o que tem de carro aqui. E isso está nos levando a algumas reflexões e nós estamos tendo um trabalho danado para tentar mudar o modal de transporte, fazer com que as pessoas deixem seu carro em casa, né? A gente está trabalhando nisso. Agora, não resta dúvida, Brasília é bonitinha. Vai em Sobradinho, vai nas cidades satélites, onde está o povo que trabalha em Brasília, você vai ver como é que é. Estou certo, Alessandro? Não é por aí? Perfeito, é isso aí. Né? Aquilo é uma paisagem, né? É só. E onde está o poder, é isso. O resto, que se dane. Paulo, uma das coisas que incomoda muito nessas gestões todas, né, e coroa exatamente tudo isso que vocês estão falando, é a falta de continuidade. Eu sempre falo, não interessa o partido, o prefeito, pode chamar um amiguinho, não estou preocupado com isso. Só que se existe um projeto enraizado, bem feito, e dá sequência nas outras gestões, todos eles vão sair no lucro, todos eles vão crescer, vão se beneficiar do filho. Só que esse projeto não segue. Não segue. Alessandro, quando a gente colocou a Riviera, a gente foi buscar um modelo de gestão fora. Sim, claro. Eu fui a Calgary para conhecer o sistema de gestão lá, que é o sistema de gerente de cidades. O gerente de cidades ele está abaixo do prefeito e abaixo do conselho da cidade. Só que ele não pode ser mandado embora pelo prefeito. Quem manda ele embora é o conselho da cidade, se achar que deve. Então, o que o cara faz lá? Ele faz a gestão da cidade profissional. O problema, ele recebe tudo o que ele tem que fazer,
as metas a serem atingidas do governo municipal. E ele executa. E a gente implantou isso aqui. Aqui funciona assim, o nosso gerente da associação, ele não pode ser demitido pela diretoria, é só pelo conselho. Perfeito. Então, a gestão é continuada, né? Se muda alguma meta, ele incorpora essa meta naquilo que ele está fazendo. Se é uma meta emergencial, ele põe na frente, mas continua tudo como antes, tudo funcionando. A gente conseguiu fazer com que a FAAP fizesse esse curso no Brasil. E uma cidade adotou, e foi o nosso conterrâneo aqui, o Ney Serra, que era o prefeito de Cubatão, que adotou isso em Cubatão. Durou 3, 4 anos, ele saiu, morreu. Porque quem é que quer alguém que manda mais do que ele, né? É um absurdo você ter um sistema como o nosso, um prefeito que é o rei. Ele não sabe de tudo. Ele não sabe funciona de tudo. mais assim. Não funciona, né? É absurdo. Enfim, mas é o que nós temos. Pelo menos que os prefeitos se conscientizem que eles não são deuses, né? Pelo contrário. Até fazer aquele comparativo lá do feudo, que até te É isso aí, a apresentação. feudo. Não dá para viver mini feudos. Não existe. Aqui funciona e aqui não funciona. Não tem. Eu fui secretário municipal de uma gestão que o Rachid ainda deixava a gente, fazia com que a gente se comunicasse e as coisas andavam melhores. Muitas vezes, você não... para que reunião de secretários? Para que cada um coloque o que ele tem para fazer e se converse, né? Hoje eu vejo uma mudança interessante entre algumas secretarias, elas estão trabalhando em conjunto. E quando o trabalho em conjunto funciona. Né? Não adianta eu remar para cá, a educação rema para um lado, a saúde para o outro. Não adianta, elas estão interligadas. Né? A gente só tem uma cidade para gerir. Não é a minha cidade, a sua, a dele. Não. Né? Enfim, mas tem jeito. Tem jeito. E não é utópico, não é viagem. Não é utópico, é realidade, é verdade. Com certeza, é uma realidade. E assim, é o futuro, é devagarzinho, é com passo a passo, né? Mas eu acho que é possível. A proposta do Congrefac nesses 4 anos é que a gente se solidifique, que a gente concretize essa proposta de discutir as políticas públicas em diversos segmentos nesse nível de qualidade, com pessoas que entendem das áreas, dos segmentos diversos aí relacionados às políticas públicas e que vão surgindo ideias, né, que vão surgindo propostas e que alguém veja e fale, poxa, a proposta lá que discutiram é boa, eu vou tentar ver aquilo lá, o que a gente pode fazer aqui para a nossa cidade, para outras cidades. Esse ano, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente teve artigos falando de temas relevantíssimos do Nordeste, da região Sul, da região Centro-Oeste, que foi viabilizado pelo quê? Pela realidade da pandemia. O evento foi remoto, dá para o apresentador que é lá de Fortaleza apresentar remotamente. As meninas que apresentaram, que são do Sul, também, que talvez se fosse fisicamente não ia dar para pagar, gastar para vir até aqui. Né? Essa é a grande vantagem, Paulo, que a pandemia nos trouxe. Eu acho que isso vai ficar, viu? Isso vai ficar. Isso não tem nem o que discutir. Isso. Eu já até comentei que no 5º Congrefac, se for possível o encontro presencial, ele vai ser híbrido. A gente vai usar uma tecnologia conjugada, que a gente já tentou, né, implantar, né, Paulo? Desde o primeiro Congrefac, ele era presencial com transmissão ao vivo. Ao vivo, Mas a gente não tinha pensado na participação de congressistas apresentando o trabalho remotamente. Isso é fundamental. Você vê, numa simples palestra da Associação dos Engenheiros, que a gente aguentava lá 40 pessoas numa salinha, a gente foi fazer uma agora em maio, nós tivemos 250 pessoas do Brasil inteiro. Como é que os caras ficaram sabendo? Eu não sei. Mas estava todo mundo lá, um tema importante. Então, veja, a comunicação ela encurtou. Aquelas viagens que eu fazia
para fazer palestra em algum lugar, acho que acabou, eu não vou poder passear. Agora vou ter que passear só a passeio mesmo. Na varanda de casa falando. O que também mudou o trabalho, né? Hoje tem dias que teve um dia que eu tive um tilt, porque eu fiz três reuniões virtuais ao mesmo tempo. Eu estava numa na sala de reuniões na tela grande, uma aqui no micro e outra no celular, pô. Chegou uma hora que me deu um tilt. Falei, gente, o que eu estou fazendo? Estou ficando louco? Então, a gente tem que ver, porque é uma nova forma de se comunicar. É interessante. Agora, tem uma coisa, Paulo, não tem ninguém para perguntar nada aí? Nada, tá um silêncio, né? Tá um silêncio. Não vê ninguém mexendo. O Yuri tá quietinho ali, não chama nada. A dinâmica pelo YouTube aqui, eles estão aqui assistindo pelo YouTube. Então, mas a voz da consciência está calada. Não, quando começou os debates, ele me mandou uma mensagem. Eu falei, já começou os debates? Eu falei, já, a proposta era ir até 4h15, mais ou menos, a gente está no tempo, está aqui com os debates. E é isso, a gente está aqui nesse cenário, nesse contexto ainda de distanciamento, né? Mas conseguimos trazer e levar essa mensagem. E olha que interessante, você estava falando da quantidade, Paulo, eu pedi agora, eu estava esperando para o Yuri me passar aqui, mais ou menos a totalização, né? Quase 4.000 pessoas, quase 4.000 visualizações ao longo desses 3 dias de congresso. Você me deu um susto, pensei que fosse pensei que era agora já. Já falei, meu Deus, tá louco? Agora a gente deve ter chegado na casa aí das 200 e poucas. Mas é o último também, às vezes as pessoas o tempo todo. Mas eu estou impressionado. O Paulo faz isso, ele me põe no último. Os caras estavam tudo meio cansados. Para trazer público. E o público não oscilou. Todos os dias, uma média de público alta, boa, a partir de 50 a 100 pessoas simultâneas, no YouTube, que é uma plataforma em que você tem que entrar e clicar lá para assistir. Não é que nem o Facebook, que ele vai jogando na timeline. Sim. E ele vai contabilizando o tanto de timelines que ele alcança, né? Então, foi um público que veio para assistir, que veio para participar, encerrou com uma audiência legal. O pessoal aqui mandando, viu que o Paulo perguntar, falou, não, foi muito legal, passei aqui para parabenizar. Uma congressista como a Egli Munhoz, por exemplo, está desde o primeiro horário do primeiro dia até o último horário do último dia. É sinal que a gente conseguiu agregar um pouco de conhecimento para o nosso evento. E eu sempre deixo para o final, porque o encerramento sempre tem que ser com chave de ouro, Paulo. A gente não pode fazer. Que bom, que bom. Próxima vez eu vou cobrar cachê. Não, já é patrimônio do evento. Mas, né? Eu acho que esse evento, nós vamos ganhar muito com essa coisa. Vamos ganhar em qualidade. Porque, já imaginou, tem que trazer o Alessandro, você tem que ter uma logística, o cara tem que chegar na hora. A gente sabe, a gente que faz evento sabe como é que é. Isso acabou. Né? Eu acho que o Alessandro está na casa dele. Né? Hoje eu estou em casa. Sabadão, né? Sabadão, né? Eu não estou de bermuda, mas eu estou aqui. Paulo, só para encerrar, eu vou deixar só um comentário aqui que a Liliane fez. Uma sugestão, seria importante, a Liliane Rezende, ela falou assim, seria importante promover um workshop de gestão da Riviera na AGEM, talvez aos gestores dos 9 municípios da região metropolitana da Baixada Santista, para empreender o dinheiro público com mais assertividade. A Michele Gomes, diga, Paulo, diga. Não, é assim, o modelo serve para nós, né? Mas para a gestão pública é uma mudança muito radical. Tanto que a FAAP, que fazia o curso de gerente de cidades, mudou o curso para gestores públicos, o nome, e adaptou, porque é preciso a gente trabalhar muito para fazer isso. Né? Mas, como eu disse, trabalhando a gente chega lá. Exatamente. O modelo de gestão, nós ainda não estamos num bairro inteligente, falta coisa, falta muito. Né?
A internet cabeada chegou agora, há poucos, um ano, 2. Graças a Deus chegou antes disso, porque o pessoal que veio de São Paulo tem uma internet de qualidade para morar aqui, né? Temos deficiência de saúde ainda, porque a cidade também tem um pouco. Melhorou também, mas não está ainda no nível que o pessoal que quer morar aqui exige. E o que a gente não tem, e o que a gente precisa fazer, sabe, Alessandro, é criar aqui... Nós temos uma cidade com um tremendo patrimônio turístico, mas ela não é uma cidade turística. A gente não tem meios de hospedagem suficientes para atender um determinado padrão de público. E o público que vem para passar o dia não traz renda para a gente, né? Ele é bem-vindo, ele está aqui, ele vem, é bom para conhecer, mas ele não traz público de qualidade para fazer o turismo, não o de praia, que esse a gente sabe que tem público, para fazer o turismo ecológico, o turismo da nossa mini Amazônia. Cidade mesmo, é? Cidade, né? Nós temos exatamente isso que nós temos que investir. Paulo, precisa de mais uma cabeça pensante, eu me convido a gente continuar esse bate-papo aí, não tem problema. Não, entre Estamos do lado, é só atravessar a ponte aqui, tá? Então, uma das propostas do Congrefac em fazer no SESC, sempre tivemos apoio do SESC para fazer os presenciais, é fomentar também o turismo acadêmico. Era fomentar. Mas a gente também teve um problema que o Paulo relatou de um evento do CREA. Os participantes não encontraram hotéis que eles pudessem vir, e aí você fala, ó, não tem hospedagem suficiente, não tem recurso suficiente. Paulo, a gente trouxe naquele evento, contando todo mundo, 4.000 pessoas para a cidade. Só de membros da equipe Não, foram mais. 4.000 é considerando que viessem 2, mas na média foi isso. O que acontece? Não tinha, eles ficaram na cidade, em pousadas, mas muito aquém do que eles poderiam estar. Então, sabe quem levou esse ano? Não, ninguém levou porque não teve, né? Para começar, porque foi virtual. Quem estava levando era aquela... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome da cidade onde tem lá, onde a Paulo e Petro achou água quente. Oh, meu Deus! Aqui no interior de São Paulo, uma cidade que só tem hotéis, é novíssima. Laranjais? Não. Oh, caramba! Estou ficando velho aí. Já lembro, vai sair. Mas essa cidade, ela tem um vasto complexo hoteleiro. Acabou, né? Então, ou a gente coloca na cabeça... O SESC não podia ceder, ele estava em reforma, metade do SESC estava em reforma, não podia nem ceder o restaurante. Então, é um evento que a gente acaba queimando. Todo mundo adorou a cidade, mas não tinha onde ficar e não tinha muito onde comer, né? Eu espero que agora, com essa população residente maior, com a movimentação, muito mais gente está vindo para conhecer. Eu tenho a impressão que nós vamos dar uma melhorada, mas sem dúvida, ou a gente... Laranjais Paulistas, não foi? Não. Já vou lembrar. Puta, é o nome de mulher, caramba. Eita vida. Era o nome da cozinheira da minha mãe, eu preciso lembrar. Vamos deixar no suspense, a gente conta depois no site do Congresso. É isso aí. Mas obrigado, senhores. Obrigado, Paulo Velz. Obrigado, Alessandro, pela gentileza da presença de vocês. Um bate-papo aí descontraído sobre um tema tão importante, tão relevante, com um rigor técnico, né, e uma qualidade aí de conteúdo, né, que com certeza fez jus ao painel de encerramento do 4º Congrefac. Queria, então, na pessoa de vocês, agradecer a todos os palestrantes que aqui tiveram esse ano. Eu fiquei surpreso com o tanto de elogios e comentários positivos que o público teceu sobre todos os painéis. Todos os painéis com uma média de público constante. Então, todos os que entraram para assistir ficaram e estão até agora com a gente. Sinal da qualidade do que foi apresentado e daqueles que estão apresentando. Agradecer a GESCOM pelo patrocínio desse ano, né, nessa dificuldade ainda que o setor econômico está passando.
conseguiu nos ajudar a realização desse evento virtual, a todos os professores, funcionários da faculdade que se envolveram na organização, os profissionais aí que participaram do conselho científico, muito obrigado a todas as instituições de ensino que divulgaram dentre os seus acadêmicos, as daqui da região, a Unisantos, a Unisanta, que todo ano profissionais dessas universidades vêm para prestigiar o nosso evento, né? E eu digo o seguinte, nós não somos concorrentes, nós somos instituições que pregam a mesma coisa, o ensino de qualidade. Cada um tem o seu espaço no mercado e eu não podia deixar de destacar que sempre profissionais dessas universidades estão nos ajudando no nosso congresso. Outros diversos que vieram aí de outras regiões do país pela primeira vez, espero que retornem nos próximos anos, né, e que possam abrilhantar o nosso 5º Congrefac, que vai se realizar com certeza presencialmente, virtualmente ou de maneira híbrida, mas com certeza a 5ª edição vai acontecer. Nós, em poucas semanas, a gente já consegue publicar os anais com o ISBN e com o registro do DOI, que desde o ano passado a gente conseguiu registrar os artigos, o que dá uma relevância acadêmica maior. Meus agradecimentos finais não podiam deixar de ser para o nosso ponto eletrônico, o Yuri, e ao Guilherme, que são 2 gigantes que seguram esses eventos e têm segurado os nossos eventos. Né, Yuri, obrigado pelo trabalho, pelo apoio. Ele é o ponto eletrônico, então acho que ninguém vai ouvir ele, mas acho que é a figura mais conhecida dos nossos congressos e da nossa faculdade, né, que tem segurado aí essa transmissão e essa qualidade de detalhes do que a gente tem oferecido, é graças a eles, né? E eu sempre falo que ele representa uma nova geração de profissionais que tem que ser valorizados, né? A gente tem visto aí jovens que são ainda inexperientes na vida, mas já são gigantes profissionalmente. É incrível como a gente vê hoje em dia jovens com menos de 30 anos já ocupando posições de destaque em empresas, inclusive em multinacionais. E é porque é uma geração diferenciada com... Na verdade, acho que eles não têm os freios que a gente tinha, né? E eles são ousados. Eles ousam e eles querem acontecer. Muito obrigado a todos. Obrigado à mantenedora da FAB por acreditar novamente na proposta que a gente apresentou. Se Deus quiser, no ano que vem, a gente está de volta no 5º Congrefac discutindo políticas públicas e direitos fundamentais. E é obviamente que vocês estão convocados novamente. Só uma coisa, o nome da cidade é Olímpia, lembrei. Olímpia! É isso aí. Boa! Uma ótima cidade, uma cidade exatamente, mas tem uma capacidade muito grande, é isso aí. Com referencial turístico muito bom mesmo. Obrigado novamente, meus queridos. Grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço obrigado, a todos pessoal. aí. Muito Valeu. obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Yuri, brigadão por tudo, cara. Foi